Nesta aula, trataremos de temas essenciais na bioquímica. Logicamente, nosso objetivo não é esgotar o tema. Trataremos dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. Entre os micronutrientes, escolhemos aqui tratar das vitaminas, deixando os sais minerais para um outro momento, um outro vídeo. Veja, no estudo dos carboidratos, que são também conhecidos como açúcares, nós temos como o principal elemento desse estudo a glicose, a substância que pode ser considerada o principal carboidrato. E não seria possível falar de glicose sem falar de como o organismo aproveita toda a energia que está nessa substância, colocando esta energia nas moléculas de ATP. Então a gente vai começar aqui falando dos carboidratos, hidratos de carbono. São moléculas que possuem carbono, hidrogênio e oxigênio. A glicose é aquela molécula de açúcar que geralmente vai surgir quando os carboidratos maiores são quebrados. Mas, dentro do nosso organismo, sempre vai aparecer também a frutose como um açúcar muito importante. Os carboidratos são a primeira fonte de energia. Esses carboidratos de cadeias longas, os polissacarídeos, eles são quebrados e aí você tem formação de glicose. A glicose, ela entrará dentro de um processo de produção de energia desde que o corpo esteja precisando. Se o corpo já tem uma boa quantidade de energia, então a glicose é armazenada no fígado na forma de glicogênio. Veja, o glicogênio é a nossa reserva de glicose. Glicose, porque o organismo já deixa ela preparada ali para isso. Perceba que a nossa reserva de glicose, ela dura de 12 a 18 horas após a ingestão, a última ingestão de carboidratos. Então, se você para de comer carboidrato agora, daqui a 12 horas mais ou menos, o seu corpo já não tem mais uma reserva de glicose. E aí ele começa a procurar outras fontes de energia. Como a glicose é muito importante para determinados órgãos, torna-se perigoso fazer essas dietas onde você sai cortando as coisas ao seu gosto. Veja, as fontes de carboidratos, cereais e tubérculos. Você está bastante acostumado, já sabe que pão, massa, arroz, batata são fontes de carboidratos. A glicose, quando é quebrada, a gente chama isso de glicólise, porque lise vem de quebra, glico de glicose. A quebra da glicose é um ciclo de reações muito importante no nosso corpo. Depois do processo chamado de glicólise, que veremos um pouco melhor, surge o processo logo em seguida, que é o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. Em cada uma dessas etapas existe produção de ATP. Existem tecidos, existem células que precisam muito da glicose. No cérebro, por exemplo, você só consegue obter a energia por meio da glicose. Então o seu corpo ele vai ter que partir de outras estruturas provenientes de proteínas, provenientes de lipídios que você ingere, e a partir deles, então, o corpo vai formar glicose. Este processo é a gliconeogênese. A molécula de glicose, ela é muito energética. Por quê? Por causa das ligações químicas. É ali que está armazenada a energia. Quando a gente fala de tirar a energia das coisas, elas estão ali nas ligações químicas entre os átomos.
Veja quanto OH a glicose tem. Existem pesquisas que mostram que quanto mais OH uma molécula tem, mais doce é a substância que ela vai formar. E nós sabemos que a glicose é doce. Veja a entalpia, né? A energia de combustão, a energia de queima. Se você pega 1 mol, que são 600 sextilhões, né, de moléculas aproximadamente, de moléculas de glicose, e queimar, você vai ter 2.805 quilojoules de energia liberados. Significa que esta substância é muito energética. Na química, quando nós falamos de entalpia, de energia, quando aparece o sinal negativo, quer dizer que libera energia. Sinal positivo é porque absorve. Então, a combustão sempre libera energia. Você sabe disso. Combustão é queima. Queima libera energia. Então, sempre a entalpia, a energia de combustão, ela vai ser negativa. Quanto maior esse valor, mais energia você está liberando. Então, veja. Esse valor, comparado a outras moléculas, ele é muito grande. Então não foi à toa que a natureza escolheu a glicose para ser a sua fonte de energia. Porém, a molécula de ATP, ela possui essas ligações aqui com o PO4, que é o grupo fosfato. Por isso que é ATP, adenina trifosfato. Ó, 1 fosfato, 2 fosfatos, 3 fosfatos. Você deve estar sentindo falta de oxigênio, porque quando eles se ligam aqui, existe a perda de um oxigênio. Mas são grupos fosfatos, né? Ele vem do PO4. Depois que se liga, daí você sente falta aqui de oxigênio. Tinha que ter 4 aqui, mais 4 aqui, mas é por isso. Então, adenina trifosfato tem ligações com fosfato. E aqui, meu caro, concentra-se uma energia que a glicose não consegue concentrar nela. Então é por isso que a gente as moléculas de glicose uma energia e joga lá no ATP, porque lá dá para concentrar ainda mais a energia. Essa que é a questão. Por isso que a natureza escolheu o ATP. E por que isso? Por que deixar a energia o mais concentrada possível? Como se fosse uma barrinha energética da célula, porque é mais rápido. Essa é a molécula de ATP, a energia rápida das nossas células. Aqui nós temos a representação de uma célula que possui a membrana nuclear, possui um núcleo organizado, que é a célula eucariota, e uma célula que não possui um núcleo organizado, a membrana nuclear, que é a célula dos organismos menos evoluídos, que é a célula procariota. Perceba que na célula dos organismos mais desenvolvidos, nós temos a mitocôndria. A glicose, quando é quebrada, aquele processo que chamamos de glicólise, ele vai ocorrer no hialoplasma da célula. Repare só, acabamos de mostrar aqui as células. O hialoplasma é esse líquido onde ficam colocadas então as organelas citoplasmáticas. É esse líquido que fica entre o núcleo e a membrana da célula. Mas logo em seguida, nesse mesmo ciclo, você produz ATP a partir de moléculas de ADP. E veja, você produz 4 ATPs e gasta 2 para cada ciclo. Por isso, cada glicose que se quebra fornece 2 ATPs, 2 moléculas de ATP, e há, portanto, um ganho energético. Todo esse processo ocorre naquele líquido que fica dentro da célula, o hialoplasma. A glicólise, ela vai ser seguida do ciclo de Krebs. Então, na glicólise, a molécula de glicose, ela chega até piruvato. A partir daqui, você
tem uma parada na sua produção de ATP. E então é necessário que entre em ação a piruvato desidrogenase, que é a enzima que vai fazer a ligação entre esses dois ciclos. A partir dela você obtém o tal do acetil-CoA. Veja que o acetil-CoA é onde você tem que chegar para entrar no tal do ciclo de Krebs, que é um ciclo do qual você consegue extrair energia formando ATPs. Olha, o ATP, a gente acabou de falar aqui, ele é a energia rápida para a célula. Ele vem do ciclo de Krebs, também vem da glicólise. Há outros processos também que produzem ATP, mas aqui são os principais. Cada acetil-CoA no ciclo de Krebs consegue produzir uma molécula de ATP. Veja, como para entrar no ciclo de Krebs, a molécula tem que ser preparada, né? Tem que virar acetil-CoA. O ciclo de Krebs ele acaba sendo um ponto de encontro de várias moléculas do corpo que vão produzir energia. Veja, você pode ter aqui, quando o corpo não encontra mais glicose, ele pode ir pegar lá os lipídios que estão acumulados no seu corpo e quebrar aquela molécula de gordura, de lipídio, até que ela chegue a acetil-CoA. O corpo pode também preparar uma molécula de proteína, em último caso, fazendo com que ela se transforme, né? Logicamente, aí ela já deixou de ser proteína faz tempo, deixou de ser gordura faz tempo, mas há um ciclo de reações que traz aquelas moléculas para a acetil-CoA. E a partir do acetil-CoA, você consegue entrar no ciclo de Krebs e produzir energia. Então veja, como é que o corpo consegue produzir energia a partir de gordura, a partir de proteína? Usando essas substâncias como matéria-prima para fabricar acetil-CoA. O ciclo de Krebs ele já é uma outra realidade que ocorre num outro local da célula, que é a mitocôndria. Então, vamos lembrar aqui que quando eu quero produzir energia, eu vou tirando P's da ATP. E o P o que é? Grupos fosfato. A ligação do grupo fosfato nesta molécula é rica em energia. Cada vez que eu libero um grupo fosfato, eu libero energia. De ATP eu posso ir para ADP. E de ADP eu posso ir para o último caso aqui, que é o AMP. O que é isso? Aqui tem 3 fosfatos, adenina trifosfato, adenina difosfato e a adenina monofosfato. Então agora a gente vai mudar de assunto aqui, vamos falar de vitaminas. As vitaminas, elas já são outro grupo de substâncias, juntamente com sais minerais, são os micronutrientes. Eles são encontrados em quantidades bem pequenas. Nós precisamos deles em quantidades bem pequenas. E nem por isso eles deixam de ser tão importantes. As vitaminas, elas nem enzimas são, elas são coenzimas. Aí você vai falar, essa porcaria aqui dá para viver sem ela. Não. Senão ela não se chamaria vitamina. Ela é vital. Aminas o grupo amina é um grupo da química orgânica, é um grupo de substâncias orgânicas. Vitamina quer dizer aminas vitais. As vitaminas, elas, na sua maioria, possuem o grupo amina e por isso nós a conhecemos assim. Veja, sem elas, você não vai fazer aqueles processos todos que a gente citou aqui, por exemplo, entre os inúmeros processos que ocorrem dentro das células e até mesmo fora das células. As vitaminas são importantíssimas para que tudo saia bem no nosso corpo. E sem elas, a gente não iria sobreviver. As vitaminas são divididas em lipossolúveis e hidrossolúveis, solúveis em água e solúveis em gordura. As hidrossolúveis são aquelas que a gente não tem muito que se preocupar de ingerir bastante, porque elas serão eliminadas na urina. As lipossolúveis são
perigosas se ingeridas em quantidade maior que é necessária, porque elas vão acumular no seu corpo, porque elas dissolvem na gordura do seu corpo. Aquela membrana que reveste a célula, a membrana plasmática, ela é formada de lipídios e proteínas. Tá? Só para você ver como todo mundo tem lipídio, todo mundo tem gordura. A gente só não deve ter excesso. Vitamina A apresenta-se na forma de retinol, retinal e ácido retinóico. Portanto, a vitamina A se apresenta de 3 formas distintas em 3 grupos orgânicos distintos: álcool, aldeído e ácido carboxílico. Olha só, a vitamina A ela é importante para o crescimento e para a visão. Você já sabe que vitamina A é encontrado na cenoura. Todo mundo fala disso, né? Você passa a cenoura na pele, no cabelo e tal. No leite tem bastante vitamina A, entre outras fontes. A vitamina A ela já foi conhecida como uma vitamina muito importante contra as infecções. A vitamina A ela é muito importante no nosso corpo para ajudar a combater infecções. Ela ajuda no fortalecimento do sistema imunológico. Ela ajuda no fortalecimento do sistema imunológico. Nós podemos obter a vitamina A partir de um precursor, que é o beta-caroteno. Tá? O beta-caroteno é, por exemplo, encontrado na cenoura. As necessidades de vitamina A vão variar bastante de acordo com a idade e com a situação das pessoas. A vitamina A, as quantidades de vitamina A são expressas em micrograma de retinol. E veja aqui como as quantidades variam. A falta de vitamina A ela vai causar a dificuldade de enxergar em ambientes menos iluminados, que é a chamada cegueira noturna. A vitamina C ela é muito conhecida no nosso dia a dia. Ela ajuda na defesa do organismo. E tem muita pesquisa científica que realmente comprova isso. Vale a pena apostar na vitamina C. Ela ajuda também a combater a oxidação nas células. Essa sim é comprovada. Ela de fato, segundo já muitas pesquisas sérias comprovaram, consegue combater o envelhecimento, consegue combater processos danosos nas nossas células, excessivas oxidações nas nossas células. A vitamina C comprovadamente consegue combater a oxidação. Não quer dizer que você vai ficar jovem o resto da sua vida, mas ela consegue combater processos que iriam ser danosos para o seu corpo. As necessidades diárias hoje é considerado aí 40 miligramas por dia. Até pouco tempo atrás eram 60 miligramas por dia. Mas na realidade você tem que tomar muito cuidado, que de acordo com a sua atividade física vai aumentar a quantidade de vitamina C. De acordo com o seu dia a dia, o estresse que você passa, então só seu médico mesmo vai saber dizer. O que a gente sabe é até 100 miligramas por dia de vitamina C não vai fazer mal para ninguém. Ela é hidrossolúvel. A cada 8 horas você pode tomar uma quantidade bem grande de vitamina C, que ela vai ser eliminada em 8 horas do seu corpo. Então toma cuidado com aquelas cápsulas onde vem 1000 miligramas, 1 grama de vitamina C, que ninguém conseguiu provar ainda em laboratório que isso aí vai te trazer algum benefício. Só foi provado até hoje uma quantidade em torno de 100 miligramas a célula conseguir aproveitar. Olha, o complexo B, ele na realidade não é uma vitamina só, por isso chama-se complexo B. No passado se achava que era só uma vitamina. O complexo B inclui 9 vitaminas hidrossolúveis. Das 9 vitaminas do complexo B, vamos falar aqui das 5 mais importantes. Mas acima de tudo, o complexo B está ligado com o metabolismo dos carboidratos, com a produção de energia. Muitas vezes você está sentindo falta de energia, você come bem, mas está faltando complexo B dentro de você. Olha só, a vitamina B1, ela é uma vitamina que o nosso corpo usa para regular a produção de ácido clorídrico no estômago, e esse ácido está ligado à digestão,
A digestão de carboidratos, principalmente, é muito afetada na falta de vitamina B1. Por isso eu te falo, às vezes você está comendo bem, comendo bastante macarrão e ainda sente falta de energia. Está faltando lá aquela amina vital. Está faltando de repente em você a vitamina B1. Olha só, com o álcool, o uso de álcool, ele atrapalha muito a absorção de vitamina B1. Você tem que tomar muito cuidado com isso, você que gosta de tomar uma cachaça. Tá? Daí a sua necessidade de vitamina B1, a sua necessidade de vitamina B1, então vai aumentar, você que é cachaceiro. E também tem que parar um pouco com a cachaça, senão você vai cair onde? Na beribéria, essa doençazinha aqui. Nós não vamos aprofundar muito, porque senão foge do foco. Olha só, fontes: cereais integrais, leite, ovos, carne vermelha, fígado e frutas. Algumas frutas como a laranja vão te trazer a vitamina B1. A vitamina B1, se faltar em você, ela vai te causar depressão e fadiga. Principalmente a fadiga é uma indicação. Tá? Você tá sem energia, de repente é porque está te faltando aquele cara essencial no metabolismo que vai te trazer ATP. A vitamina B2, chamada de riboflavina, a importância dela vai até mais além do que o metabolismo de carboidratos. Ela é importante para carboidratos, lipídios e proteínas. Ela alivia a fadiga ocular, aquela dor nos olhos, de cansaço nos olhos. A produção de anticorpos, tá, que gera uma proteção contra micro-organismos, está ligada também a essa vitamina. Ela também vai te causar fadiga na sua ausência, se tiver pouco dessa vitamina em você. Veja que as fontes são parecidas com a da vitamina B1. Por isso que em muito tempo se confundiu, né? Se achava que a vitamina B era uma só. Porque as vitaminas do complexo B, elas são encontradas de fato em alimentos semelhantes. Onde você encontra uma, geralmente você encontra outras do complexo B. A vitamina B3 é a niacina. A vitamina B3 também está ligada à produção de ácido clorídrico e ela é importante para você ter uma boa circulação sanguínea, e ela também está ligada ao metabolismo de outros macronutrientes. A vitamina B5, ela também está ligada ao metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, mas ela tem um detalhe importante: ela é importante na produção de hormônios. Veja que ela também vai te ajudar na produção de anticorpos, que são a defesa do organismo. Então é importante na proteção de um organismo. Novamente, você vai reparando que as fontes são muito semelhantes. A vitamina B12, também chamada de cobalamina, é também importante no metabolismo dos macronutrientes e ela tem uma função importante na prevenção da anemia. Ela é também importante na formação do DNA. Ela é encontrada em leite e ovos e também no fígado, que é uma fonte de muita coisa, de muitos nutrientes para nós, né? Ela também é encontrada em músculos. E ela também é produzida por bactérias intestinais. Olha, a vitamina E é um caso para se pensar. Até hoje não existem pesquisas científicas renomadas que comprovem que a vitamina E faz algum bem ou tem alguma necessidade no organismo humano. Toda a prova científica que tem sobre a vitamina E é em animais, em ratos de laboratório, por exemplo. Você não tem pesquisa que sustente a venda de vitamina E em farmácia, ou a indicação de vitamina E para isso ou para aquilo, ou para a pele, ou para rejuvenescer, etc. e tal. Toma cuidado com o uso comercial, né, de algumas substâncias que ficaram na moda, mas que não tem nada de ciência por trás dela.
existe uma indicação de que ela combate a oxidação das células, mas ninguém pode falar disso sem uma pesquisa científica, nos moldes científicos, comprovando. O que nós mais sabemos sobre a vitamina E é que ela tem cooperação com a vitamina D no nosso organismo. Os lipídios, as gorduras, foram falados aqui durante essa aula. Os lipídios, eles são a maneira como nós armazenamos energia. Quando você precisa de energia, o seu corpo então vai quebrar os lipídios, vai jogá-los para acetil-CoA, ele vai entrar no ciclo de Krebs e você vai tirar a energia dele. Quando você come adequadamente, os lipídios que você já está ingerindo já vão fazer parte da produção de energia, porque você come de maneira balanceada. Então o carboidrato não vai ser tudo para a produção de energia, vai entrar também os lipídios já de imediato. Os lipídios também têm uma importante função. Lembre-se, a membrana plasmática é lipoproteica, ela precisa de lipídios, então eles estão lá na construção das células. O ciclo de Linen é o ciclo de reações que faz com que os lipídios cheguem a acetil-CoA e possa então seguir na produção de energia. Então naquele dia que você está de dieta, sem comer carboidrato há mais de 12, 15 horas, aí você pode dizer para as pessoas: hoje eu estou pelo ciclo de Linen. Os triacilglicerídeos, eles são, entre todas as gorduras, todos os lipídios da natureza, os mais abundantes. Eles são o armazenamento de todo o excesso de nutrientes. Os triacilglicerídeos, eles correspondem a 20% da massa do nosso corpo. As proteínas, que a gente veio falando delas durante essa aula, elas são muito importantes na construção celular. Quando a gente está numa dieta maluca, a gente vai ter que pegar energia das proteínas, vão ter que começar a quebrar a proteína para formar acetil-CoA e entrar lá no ciclo de Krebs. Isso é danoso, não faça isso com o seu corpo. Ela é a fonte de energia na falta de carboidratos e lipídios. Então, as pessoas que fazem alguma dieta à base de proteínas, elas não têm acompanhamento médico, porque senão não fariam. A proteína também, se você estiver fazendo uma dieta à base dela, você não está tendo lá carboidratos e, consequentemente, não está tendo glicose dentro do seu corpo. Então você vai precisar usar as proteínas para chegar na molécula de glicose a partir de resíduos de proteínas, que as proteínas elas são formadas por pedaços que são os aminoácidos. E a partir de aminoácidos você vai chegar em moléculas de glicose depois de muita transformação, para mandar lá para o cérebro, que precisa de glicose. Ele não consegue extrair energia de outra forma, ele precisa de molécula de glicose, ele depende disso. Veja a quantidade de danos que você pode causar pela ignorância, por seguir dietas de moda, por querer encontrar ciência em revistas de banca de jornal. Não é por aí. Então você tem que consultar o seu médico. E se você quiser estudar, então estude de maneira científica, pegue artigos científicos, pegue livros universitários. Eu espero que essa aula tenha ajudado você, tenha trazido informações importantes que você vai poder levar para a sua vida, para melhorar a sua alimentação, para melhorar a sua relação com a ciência, para melhorar a sua relação com o seu organismo. Continue estudando bioquímica. É um tema muito legal e vai te ajudar muito a viver mais e melhor. Um bom estudo para você.